Olá, nessa aula a gente vai estudar as mudanças de estado físico, né? Ou seja, calorimetria com mudanças de estado físico. Então, os corpos, todos os corpos que a gente conhece, todos os meios plástico, vidro, água, metais, todos os corpos que a gente conhece, eles podem se encontrar em três estados físicos, que é o sólido, líquido e gasoso. Ainda há mais dois estados físicos, que é o plasma, que é uma matéria altamente aquecida. Por exemplo, as estrelas se encontram no estado de plasma, um estado físico acima, onde os corpos se encontram em uma temperatura acima de 100 mil graus Celsius. E esse seria o quarto estado da matéria. E ainda o quinto estado da matéria, que é o condensado Bose-Einstein, que já é um condensado, uma matéria altamente resfriada, próximo do 0 Kelvin, mas que só é obtida em laboratório. Então, nós vamos trabalhar com os estados sólidos, líquido e gasoso. As moléculas do estado sólido são muito unidas por uma força de atração muito forte. Com isso, as moléculas têm pouca liberdade de movimento. Os sólidos, isso acarreta baixa temperatura, porque a temperatura mede o estado de agitação das partículas, né? O sólido não é maleável. A gente pega, por exemplo, essa caneta aqui, ele é um corpo sólido. Eu mexo, eu não consigo, ela não é maleável, né? O líquido, no estado líquido, seria um estado intermediário, onde as moléculas já têm mais facilidade de movimento, a força de atração entre as moléculas já é mais branda, né? Isso dá uma temperatura mediana, né? E os líquidos são mais maleáveis, né? Já no estado gasoso, as moléculas praticamente não têm força de atração entre si, não existe uma força que une uma molécula à outra. Com isso, as moléculas se movimentam muito, né? Sem contar que os gases, eles podem se expandir e também eles podem ser compressíveis. Você coloca gás numa seringa, você consegue comprimir, apertar, diminuir o volume. Os líquidos, eles são, a gente fala que os sólidos, eles têm forma e volume definidos. O líquido, ele já assume o formato do recipiente onde ele é colocado, mas ele tem volume definido. Eu tenho 1 litro d'água, 2 litros de leite. Já os gases, eles não têm forma e nem volume definidos. Eles assumem o formato e o volume do recipiente onde eles são colocados. Bom, então o tema da nossa matéria aqui são as mudanças de estado. Quais mudanças de estado físico um corpo pode sofrer? A primeira mudança que nós temos aqui é a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. A substância é sólida, quando ela se funde, ela se torna líquida. Exemplo, o gelo derretendo, né? O gelo é sólido, derrete, vira água líquida. A outra mudança, a solidificação, o próprio nome diz solidificar. A solidificação é a passagem direta do estado líquido para o estado sólido. Solidificar é ficar sólido. Um exemplo é a água se transformando em gelo, a água congelando, né? A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí tem vários exemplos: roupa secando no varal, água fervendo, louça secando no escorredor e outros. O outro caso que nós temos aqui de mudança, a outra mudança que nós temos é a condensação. Condensação ou liquefação. Seria a mesma coisa, é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, a formação de orvalho, neblina, chuva, nuvens, quando se coloca água gelada em um copo e forma gotículas de água do seu lado externo. Então, por exemplo, no caso do orvalho, chega ali de madrugada, a temperatura próxima à terra, próxima ao solo, ela fica menor, né? E o vapor de água que está na atmosfera, nós temos que entender que nesse ar que nós respiramos tem vapor de água, nós temos água no estado gasoso, que sem essa umidade não seria possível a nossa respiração. Por exemplo, nesta época do ano está com menos vapor de água, porque tem menor incidência de chuva, né? Então esse vapor é essencial para a nossa respiração. Então, de madrugada a temperatura próxima ao solo ela fica menor e o vapor de água ele se condensa sobre as folhas,
sobre um carro e com isso forma-se gotinhas de água ali sobre as folhas. Se a gente sopra num vidro, por exemplo, fica embaçado o vidro, porque o nosso vapor está mais quente, o vidro está frio, então a condensação ela ocorre com a perda de calor, né? A solidificação também, com a perda de calor. Já a fusão e a vaporização ocorre com o ganho de calor. Esse caso aqui do copo também, por exemplo, você coloca refrigerante, água gelada, cerveja gelada num copo, de repente ali do lado de fora do copo fica cheio de gotinhas de água. Da onde surgiu esta água? É o vapor de água que está ali no ambiente, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, gelada do copo, se condensa. Aquele vapor se condensa, ou seja, forma gotinhas de líquido, né, ali na superfície do copo. E por último, a sublimação. A sublimação ela é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Já é uma mudança mais rara. É sublimação, passagem direta. Um corpo é sólido e se de repente ele vira gás. Aqui eu errei um pouquinho. Os exemplos que a gente tem aqui é gelo seco, que é o gás carbônico, e naftalina. Aqui eu coloquei gelo, mas tem que tirar aqui. Até esqueci de riscar. O gelo seco, aquela fumaça em show, aquilo ali é gelo seco que tem um aparelho que faz aquilo lá sublimar, quer dizer, vira fumaça, passa para o estado gasoso direto. A naftalina são aquelas bolinhas que a gente compra, que às vezes é colocadas em armários para evitar, né, para espantar traças, baratas, porque ela tem um cheiro forte. E com o tempo ela vai desaparecendo, ela vai sublimando, ela vai passando para o estado gasoso. Agora, a sublimação pode ser a passagem direta do sólido para o gasoso ou a passagem direta do gasoso para o sólido. Aqui já são menos exemplos. Qualquer substância gasosa ela pode virar um sólido, mas aí geralmente é em laboratório sobre alta pressão, sobre esse gás. Naturalmente é mais complicado. Bom, nós temos aqui também uma outra parte que é o seguinte: o estudo da vaporização. A vaporização, que é a passagem direta do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer de 3 formas, de 3 maneiras. Quais são elas? A evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é a passagem do líquido para o gasoso. Quer dizer, a evaporação é uma forma de vaporização. Mas a evaporação ela é a passagem do líquido para o gasoso com 3 características específicas. É a passagem do líquido para o gasoso de forma lenta, podendo ocorrer em qualquer temperatura e apenas na superfície do líquido. Veja bem, é lenta, ocorre em qualquer temperatura, seja quente ou frio, o ambiente mais frio ou mais quente, e apenas as moléculas da superfície do líquido é que passam para o estado gasoso. Aí nós temos como exemplo roupa secando no varal, louça secando no escorredor, quando se passa um pano molhado no chão, um copo d'água deixado sobre uma mesa. Então aqui é como se fosse um copo d'água, aqui está a água. Então eu coloco um copo d'água lá em cima de uma mesa e deixo ali. E, às vezes ele vai levar dias para evaporar, porque é uma evaporação lenta. E só essas moléculas aqui, ó, da superfície é que vão retirar calor do ambiente e vão passar para o estado gasoso. Então, às vezes pode levar até disso, vai depender. Aí entram alguns fatores que favorecem a evaporação. Por exemplo, a temperatura. Se tiver muito quente, esse copo de água vai evaporar mais rápido. Se tiver mais frio, ele vai evaporar mais lentamente. Outro fator é o recipiente onde a gente coloca essa água. Eu coloco, por exemplo, 200 ml de água nesse copo e coloco 200 ml numa bacia. Veja que como são só as moléculas da superfície que evaporam, se eu colocar 200 ml de água em uma bacia, como o recipiente é mais largo, a água vai evaporar mais rápido. Um outro fator que tem é o tipo de líquido. Por exemplo, o álcool evapora muito mais rápido do que a água, né? A acetona, são líquidos voláteis. Um outro fator é a pressão de vapor. Como assim? Às vezes tem muito vapor no meio ambiente, muita umidade. E essas moléculas de vapor aqui, elas exercem pressão sobre o líquido.
Ou seja, elas ficam pairando ali sobre o líquido, impedindo que o líquido evapore. Aí, perdão, o que acontece? Isso dificulta. Essas moléculas do líquido querem sair, mas aquela umidade, aquelas moléculas de vapor ficam aqui pressionando. Por isso que quando está chovendo muito, a roupa demora para secar, o chão demora mais para secar. É a pressão de vapor sobre o líquido. Esses dias agora que está mais seco, os líquidos, a roupa seca rapidinho. Por quê? Porque tem pouca umidade, pouca pressão de vapor, tá certo?